Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada do podcast Por Minhas Mamas, destinados a mulheres, suas mamas e suas histórias. Esse é um lugar de fala, mas principalmente um lugar que falamos de vida, porque sim, existe muita vida após o câncer, com muita transformação e desafios vividos por essas mulheres da maior geração de sobreviventes do câncer de mama. Alguns estudos têm mostrado os dados relacionados ao papel da cirurgia e o impacto da cirurgia no tratamento do câncer de mama, na qualidade de vida e na autoestima. E alguns dados mostram que a mastectomia e o estágio avançado estão relacionados com maior impacto em qualidade de vida pós-tratamento. Para a gente falar um pouquinho sobre esses assuntos e sobre o papel da cirurgia e esses impactos tanto em autoestima quanto em qualidade de vida, a gente trouxe duas convidadas especiais, a Mari Anjo Rosa, que é influenciadora digital e fundadora da comunidade Anjo Rosa, e a doutora Giovana Gabrielli, que é mastologista do comitê da... É mastologista da Comissão de Genética e Alto Risco da SBM São Paulo, assistente da Residência Médica em Mastologia do Hospital Sírio-Libanês, coordenadora de equipe nos hospitais 9 de Julho, São Camilo Pompeia, com ênfase em reconstrução mamária. Sejam muito bem-vindas, é um enorme prazer para a gente poder contar com vocês aqui nesse episódio. Acho que trazendo a Mari para trazer um pouquinho o lado da paciente e a Giovana, que trabalha bastante com reconstrução, para trazer o lado do médico também e o nosso papel quando a gente fala em termos de cirurgia. A gente quer agradecer muito por vocês terem aceito o nosso convite. A gente alinhando agendas, é quase um milagre, tá tudo certo. Mas a gente quer dizer que é uma honra mesmo para a ONG ter vocês aqui para dividir essa jornada, Gi, com a sua experiência também, trazer a tua história aqui com a gente desse impacto no cuidado das pacientes. Mas, Mari, queria começar com você contando, é claro que daria um podcast inteiro para a gente falar, 2, 3 episódios para a gente falar da tua história, do teu papel no apoio às pacientes, hoje com a comunidade, mas trazendo para o enfoque desse episódio, que a gente vai falar da autoestima, do impacto da cirurgia, da percepção de mulher, desse abismo do momento do diagnóstico e tendo que lidar com tantas coisas acontecendo. Como foi o olhar da sua cirurgia? A gente sabe que você tem um quê aí nessa história, né, de 2 diagnósticos. E se você puder trazer aí coisas que tragam conforto em compartilhar, mas o papel da cirurgia na tua jornada de cura e tratamento. Perfeito. Primeiro, eu quero muito agradecer o convite. É uma honra estar aqui. Um podcast vai ser pouco pra gente. Já fica o spoiler aí, né? Já fica a dica pra próxima temporada, exatamente. Porque a gente já tava no pré aqui conversando e tava muito gostoso. Então é muito, muito bom pra mim, uma honra também compartilhar, né, minha história com você, todos vocês. Ai, meninas, eu falo que é um assunto que é muito difícil, mas quando a gente compartilha, fica mais leve. Hoje mesmo eu estava conversando com uma oncofriend, que eu chamo carinhosamente as minhas oncofriends, sobre isso, que ela perguntou exatamente como eu me sentia sem ter mamilo, complexo areopapilar, que hoje eu não tenho lado direito. E já 4 anos já do primeiro diagnóstico. E aí, na hora que eu tava lendo, eu pensei, uau, já passou 4 anos que eu não tenho mamilo. E como foi difícil no início, mas eu vou falar um pouquinho da minha experiência, que cada paciente tem uma experiência. Mas a minha, eu lembro que quando eu soube que eu ia fazer a mastectomia bilateral, a primeira coisa que eu falei pro meu médico foi, quando eu descobri que eu estava com câncer, eu falei para ele, eu acho que vocês estão bem acostumadas com esse questionamento das pacientes, que é, tira tudo, tira tudo, faz mastectomia, tira tudo, não quero mais ter mama, eu quero viver. E eu lembro que o meu médico, ele carinhosamente, ele me olhou, ele falou assim, Mari, calma, primeiro, vamos conversar, vamos entender, né? A gente não tem certeza de como vai ser a cirurgia, a gente tem uma programação, vamos fazer a mastectomia bilateral, porque a minha outra mama também tinha muita microcalcificação, eu já venho, né, eu sou agora a quinta da família com câncer de mama jovem, então ele falou, antes, vamos conversar sobre isso, até porque você é muito jovem. E eu falei, não, mas eu não quero mais ter câncer. Então é que a gente conversou, que eu acho que vale a pena falar sobre isso. E quando eu descobri que eu ia fazer, o primeiro choque foi esse. Eu queria tirar tudo.
Logo depois, como é que foi a experiência pós-cirurgia? O meu médico, saindo da cirurgia, ele chama meu marido e ele falou para ele, olha, a gente não conseguiu preservar o complexo areopapilar porque o nódulo estava muito próximo, e era muito próximo mesmo, até porque eu descobri através do autoconhecimento das mamas, né, do que é o famoso autoexame, né, para quem não sabe, eu sempre falo que a gente precisa modificar esse nome, essa nomenclatura. A gente precisa falar sobre a importância do autoconhecimento, não como um exame, e foi através do autoconhecimento que eu descobri. E ele era muito próximo do mamilo. E quando o meu médico ele falou isso para o meu marido, e ele falou, olha, a gente não conseguiu, mas é bom te falar, ele preparou meu marido antes. E assim que eu acordei da cirurgia, meu marido muito preocupado, eu lembro assim, de poucas coisas eu lembro, e eu lembro dele tenso para falar isso para mim. E aí eu lembro que ele falou assim, Mari, eu tenho uma notícia, não tão boa, mas, porque eu lembro, quando eu comecei a falar, eu já queria saber tudo. Eu sempre quero saber tudo. E aí ele falou, Mari, não conseguiu preservar. E na hora soou assim, eu olhei para ele e falei, mas ele falou que tirou tudo? Tirou o tumor? Isso foi a primeira cirurgia. E aí meu marido falou, tirou. Eu falei, é isso. Já não tem um intruso na minha vida, que eu chamava de intruso. Intruso na minha vida já não tem mais. Então esse foi o primeiro impacto. E depois, obviamente, que a gente pode ir conversando, começam a aparecer outras dificuldades, outros desafios de que é se olhar no espelho. Mas esse primeiro impacto foi, ainda bem que tirou. Então, eu não sofri tanto, sabe, Pri? E essa é uma realidade que a gente vê, né? Sim, No dia a dia do consultório, todos os dias, que a primeira pergunta sempre é, eu prefiro tirar tudo. Aí depois a gente começa a explicar que não necessariamente, que pode ser inclusive pior, trazer dados, né, científicos que a gente tem sobre isso. E então essa é o primeiro caminho do quero tirar tudo, né? Mas a gente vê também no pós esse impacto do eu achei que ia ser mais leve. Você vê isso também, Gi? Vejo, Pri. Obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui, Tutu e Pri. É isso, né? A primeira indagação é essa, doutora, eu não posso tirar todas as mamas, eu quero tirar tudo, porque assim eu vou ficar livre do câncer. Essa é uma primeira mentira, né, na verdade, porque a mama é um órgão que ela é grudada na pele, na maior parte das pacientes, então a gente acaba tirando mais de 90% do tecido mamário, mas sempre sobra um pouquinho, um remanescente, principalmente na região retroareolar, né? Então, nas mulheres que não têm câncer de mama, quando vão operar a mama contralateral, sobra um pouquinho de mama, então a gente nunca pode falar que a gente zerou aquele risco e que ela nunca mais vai ter nenhuma chance de ter câncer. Então, essa é uma mentira, né? Que se a paciente já vem querendo tirar tudo para evitar um futuro câncer, a gente tem que falar, pera, não é bem por aí. E segundo, avaliar realmente os riscos, né? Então, assim, se você tem um histórico familiar, tem uma mutação patogênica que vai aumentar seu risco de ter um outro câncer no futuro, a gravidade desse tumor, tudo para realmente justificar essa cirurgia maior. Porque a gente sabe que essas cirurgias maiores, elas impactam, né? Na qualidade de vida, mesmo que não imediatamente, porque é isso que a Mari falou, né? Imediatamente é realmente uma sensação de alívio, né? Que bom que tirei tudo. Mas aí depois vem aqueles desafios e aquelas indagações, né? Será que realmente eu fiz a melhor escolha? E agora que eu tô lidando com essas complicações, né? Decorrentes dessa opção cirúrgica, né? Porque muitas vezes não é uma opção. Pelo que você falou, você realmente precisou, porque você tinha um tumor já mais avançado, calcificações na mama toda, um tumor lá grudadinho no mamilo. Mas quando não é isso, às vezes a pessoa tem um tumor pequenininho, não tem um histórico familiar, não tem uma mutação genética e já opta realmente por uma cirurgia radical. Será que esse é o melhor cenário? Será que ela não vai se deparar depois, assim, se interrogando? Será que essa sou eu? Ou os dilemas, né? Essa mama me pertence? Por que eu fiz isso? Foi uma tomada de decisão muito precoce? E eu acho que outras questões também relacionadas à sensibilidade, né? A mudança de textura da mama, a mudança de temperatura. Exato. Né? Que são outros pontos. Que acontecem em alguns casos. Outras complicações que a gente vai
né, tentar aproveitar esse tempo e abrir tudo, mas questão até da própria mudança estética no futuro, nem sempre fica como a gente deixou, né, no fim da cirurgia. Então eu acho que cabe a nós, cirurgiões, assim, esclarecer mesmo todos os pontos, né, eu acho que de interrogação. A Mari trouxe um ponto que, né, calma, que foi, doutor, tira tudo. Calma, que é isso. A gente Exato. Calma, né? E a gente tem que ter essa calma também para saber explicar isso, né? Em todas as questões relacionadas ao qual que é o benefício e qual que é o risco dos caminhos possíveis, né? Porque a gente tem que ver o que é possível para cada caso também. Tem caso que às vezes a mastectomia ela vai ser necessária para retirar toda a lesão e a cirurgia conservadora, por exemplo, não vai ser possível, né? Tem caso que a cirurgia conservadora consegue retirar toda a lesão e talvez possa ter um benefício maior do que a mastectomia. Então, a gente precisa ter paciência também para explicar isso. Tá, sabe que eu acho que é muito desafiador? Porque o paciente, ele tem muitas dúvidas. Sim. E vocês têm muitas informações para compartilhar com o paciente. É muita coisa ao informação. mesmo tempo. A gente fica em curto, né, um período muito curto. Então, a nossa cabeça, eu falo como profissional, né, que eu sou fisioterapeuta especializada em câncer de mama. Depois que eu virei paciente, eu falei, meu Deus, são mundos completamente diferentes. E aí eu entendi o que é essa turbulência de informações. E um fator que é muito importante é a gente quer tirar o câncer, né, a gente quer ficar curada, só que existe um pós, que é o que vocês comentaram, que é extremamente importante, fundamental conversar sobre. Que, por exemplo, eu não tenho a sensibilidade, eu não tenho, né, dos dois lados. Então, a questão da sexualidade muda. Eu fiquei 1 ano e meio, até eu ia te perguntar isso, se é comum as suas pacientes sentirem. Eu sentia que a prótese não fazia parte do meu corpo. E é uma sensação muito ruim. Eu sentia um negócio, eu não sei se é porque eu era muito magra, não sei. Eu sentia aquela bolota. Até hoje eu sinto, mas eu me acostumei. Eu fiquei 1 ano e meio brigando. Sabe assim, brigando na minha cabeça, assim, isso não, tá estranho e eu não sei, parece que eu não vou me acostumar. Sentia, e eu fazia vários exercícios, sabe? Manipulação mesmo, para voltar. Mesmo assim, foi muito difícil. Isso é comum? As pacientes, elas relatam muito? É comum. Quando é feita a cirurgia unicamente estética, de inclusão de prótese, essa sensação de que a prótese não te pertence dura poucos meses, mas também existe. Agora, quando é feita a adenectomia ou mastectomia, aí isso perdura por mais tempo em algumas mulheres. Diria que na maioria das mulheres. Justamente por conta do que a Tamizy falou, tem essa alteração de sensibilidade nas mamas. Então, é uma queixa bem comum. Assim, a prótese não faz parte de mim, eu sinto um peso, parece que tem alguma coisa aqui me prendendo. E na maioria das vezes está indo tudo bem com a cicatrização, processo de cicatrização, com a prótese, não tem nenhuma alteração. Mas é uma sensação é um corpo estranho, né? Então, você acaba, até o organismo se adaptar, né? E o seu corpo reconhecer aquilo, né? Como algo que realmente vai ficar no seu corpo, não é alguma coisa temporária, leva um tempo. E para você levou 1 ano e meio, né? Bastante tempo. Até hoje, assim, eu sinto, sabe? Sim. Eu acho bonito até, eu falo que é melhor do que antes, porque antes estava murchinha, amamentei 4 anos praticamente seguidos, porque amamentei 2 anos a minha primeira, e amamentei mais 2 anos a segunda, que foi, né, direto, e é até legal falar sobre a questão, porque muitas oncofluentes falam assim, Mari, mas você amamentou, como é que você teve câncer? E eu falo, gente, é um fator que, infelizmente, não dá para controlar tudo, né? Não dá. Ele é mais um pezinho na balança. Eu gosto de explicar para as minhas pacientes que os fatores de risco... A gente tem um prato no buffet por quilo, é o peso do prato. Somos mulheres, é o risco de todas. Tem coisas que vão nos ajudar. Já saímos com a tara do prato, que é o 12,5% para todos. Algumas vão ter mais pelo histórico individual ou familiar. E outras coisas são fatores protetores, que aumentam, diminuem risco, mas a grande verdade é que a gente não zera, né, nesse cenário. Então, ter amamentado foi um fator que poderia ter te protegido, mas não necessariamente garantiu que não tivesse diagnóstico, né? Exatamente. E eu acho que esse negócio que você trouxe da sensação de opressão, eu já ouvi de algumas pacientes, em especial, foi uma coincidência, provavelmente, assim, mas a gente pode falar um pouquinho mais também, mas principalmente as magras. As minhas pacientes magras se queixam mais da prótese, em termos de
Às vezes eu tenho até a sensação meio de falta de ar, assim. Foi uma coincidência, assim, que você citando me fez lembrar das minhas pacientes. E um pouquinho compressão, de né? sentir essa compressão do tórax, assim. Não sei se você tem essa Essa casuística aí não que não. científica. Eu percebo assim, até as mais gordinhas, assim, não tem, elas também se queixam, então eu percebo que é uma queixa Comum. A gente podia até fazer um estudo para ver se as magras têm uma queixa um pouco maior. Talvez. De sensibilidade ali com a prótese, né? E teve um caso até um pouquinho antes da gente começar a gravar, que eu acho que eu pincelei ele, é uma coisa que traz exatamente isso que a gente falou, da percepção, e é um caso que eu gostaria muito de dividir, porque me marcou. Uma paciente jovem, mutada, que foi para uma quimioterapia neoadjuvante com imuno, teve uma resposta completa, excelente cenário do contexto daquilo que a gente espera, não que um cenário diferente disso não fosse bom, mas então tudo estava caminhando bem, mas é uma paciente mutada que precisava tirar a mama. Eu brinco que ela mesmo fala, né, que ela tinha 2 bexiguinhas murchas, assim, ela tinha uma mama caída da amamentação. E a gente fez a retirada da mama, preservando o mamilo, a areola, a pele, e já com o implante da prótese bilateral, acabamos optando por bilateral desde o começo, no cenário dela. E ela passou 2 meses amando a mama. Ela trouxe até uma questão, assim, do quanto a sexualidade melhorou naquele pós-cirúrgico, porque ela estava vendo algo que, assim, colo marcado, a prótese, um negócio que não era a realidade dela. Mas, passados os 2 primeiros meses, que eu acho que é quando cai a ficha, que é mais ou menos isso que você falou, num primeiro momento, você estava feliz que você, ok, tirou tudo, não tem mais nada, pra mim era isso que eu queria. E ela tinha uma coisa muito forte de, se possível, preservar a mamilo e areola, se possível, preservar. Então, no primeiro momento, ela, ok, estou tratada, preservei meu mamilo e areola, tá bonito. Então, foi aquele negócio do pós, tô feliz por esse pós. Mas que durou pouco, e ela entrou num contexto emocional muito importante, num pós, um pouquinho depois, dela falar, eu preferia a minha mama, como ela era antes, né? E eu não ter a mama bonita como está agora, mas hoje eu não me identifico com a minha mama. E é um processo, você demorou 1 ano e meio, talvez, para se identificar, depois você pode até pincelar se realmente se identifica ou se acostumou, como que foi esse processo, né, de aceitação até em termos de sexualidade, de autoimagem, desse caminho, mas é um caminho que o paciente precisa percorrer, que algumas, inclusive, talvez não cheguem num processo de efetivamente aceitar e de amar, né, porque até a percepção de beleza, né, mas no caso dessa paciente, ela gostou muito, então não era nem a questão da beleza, era a questão que aquilo simbolizava, e ela falou isso pra mim, isso simboliza o meu diagnóstico, simboliza a minha mutação, simboliza o meu risco, e eu queria ter minha mama murchinha e não ter diagnóstico nenhum, e talvez nunca ter feito a parte estética, né? Então, é duro porque a gente vai ter percepções e das dores de maneira diferente, né? E é muito individual, né, Pri? Você tá falando e eu tô pensando. Hoje eu me olho no espelho e eu não é que eu não reparo, eu tô tão acostumada a ver, né, com mamilo e sem mamilo, e cheia de cicatriz. Eu passei por 2 cirurgias, né? Tive uma recidiva 1 ano e meio depois do primeiro câncer, eu tive uma recidiva multifocal. E aí teve que abrir de novo, fazer outra cirurgia, passar, né, mexer nesse órgão. Eu não sinto isso. Eu olho no espelho e pra mim tá ótimo. Mas tem gente que olha e lembra e sofre, e tem gente que nem olha. Tem gente que não olha. E eu falo isso quando as pessoas falam, Mari, eu não consigo nem olhar, e não dá para normalizar e falar, tá tudo bem. Não, eu sempre falo, né, conversa com seu médico, conversa com seu parceiro, com a sua parceira, psicólogo, né, terapia, para tentar amenizar isso, porque realmente cada um passa por isso de uma forma diferente. Pri, eu lembro que os primeiros 2 anos foi estranho, mas fisicamente eu achava mais bonito. Então, eu até brinco hoje que eu posso correr, o negócio tá lá, assim, ó, nem mexe, a mama fica assim, ó. Posso correr, pular, ela tá intacta. E tem um lado ruim de estar intacta, porque você vê na palpação e fisicamente que é uma prótese, é duro, eu só tenho a prótese, né? Não tem gordura, não tem tecido, ainda mais. Hoje até não tô tão magra, mas na época eu tava muito magra. Então era aquela, né? Fica artificial. Mas para mim foi muito mais tranquilo. E o que até a gente estava conversando, né? Antes do início
do podcast, que é a importância do parceiro estar realmente ao lado, olhar com amorosidade, não só para a esposa, não só dessa questão da sexualidade, mas olhar e acolher. Então, no início, meu marido, na verdade, em toda essa minha jornada, ele sempre falou assim: Mari, se você estiver bem, eu estou bem. Se você estiver segura, eu estou segura. Porque na primeira cirurgia, que tirei o complexo areopapilar, depois, aí passou a pandemia, eu fiquei 1 ano, né, e meio sem, e quando eu ia fazer a cirurgia estética, para colocar mesmo, eu falo brincando que eu ia fazer como se fosse uma trouxinha, né, vocês, É uma né, trouxinha. sabe? Não é uma trouxinha, É é uma trouxinha de fazer, né, o biquinho. Eu tava postergando, e eu lembro que eu falei para ele assim: ah, você quer que eu faça? E ele falou: Mari, você quer fazer? E aí eu falei: não. Aí ele: então não faz. Simples assim. E aí, quando a cirurgia era uma terça-feira, na quinta-feira que antecedia essa semana da cirurgia, eu descobri a doença multifocal. Então, foi a partir daí que eu falo que a outra jornada começou, mas a importância do companheiro faz muita diferença, a importância desse acolhimento, dele olhar e falar: se você tá bem, eu tô bem. Então, até hoje, as pessoas falam: Mari, você não quer fazer a reconstrução para ficar mais bonita? Sabe, eu tenho uma preguiça, assim, rola uma vontadezinha, mas que passa. Porque Mas você realmente falou uma coisa muito interessante mesmo. Essa parceria é algo interessante e muito importante, porque é isso, se você tá bem, não é a opinião do outro que vai te prejudicar, e muitas vezes prejudica, né? A Sim. gente vê, às vezes, a paciente que tá satisfeita com a reconstrução, e às vezes a parceria chega e fala alguma coisa: ah, mas não vai fazer o mamilo, não vai reconstruir não sei o quê, e não tem Gera que insegurança, né? aumentar o tamanho. Então, aí a própria paciente fica insegura, ela se sente envergonhada. Então, assim, às vezes fica com vergonha de se despir ou de ter alguma relação sexual sem sutiã. Então, é muito importante isso, é uma coisa muito pouco falada, né? E essa vida pós-câncer, que cada vez é mais longa, graças aos tratamentos, né? Que a gente tem tantos tratamentos bons hoje em dia, que mesmo pacientes metastáticas conseguem viver tanto tempo. A gente tem que falar mesmo em qualidade de vida, né? E a reconstrução de mama faz parte disso, porque é isso, é se gostar, se olhar no espelho e se sentir bem, e seja lá com mamilo ou sem mamilo, com areola ou sem areola, com a mama grande ou pequena, não é o parceiro que vai te definir o que vai te fazer bem, né? Mas isso tem que começar realmente dentro de casa, e se não é possível dentro de casa, com apoio, né, de psicólogos, psiquiatras, porque a gente sabe que tem que ser um tratamento, né? E do um parceiro também, né? acompanhamento, Porque é uma aí pergunta, assim, né? é algo que parece simples, né? Que seu marido fez, no sentido de virar pra você e perguntar, quando você pergunta pra ele jogar a pergunta de volta pra você. Parece simples, mas não é. Porque a partir do momento que ele joga a pergunta pra você, ele mostra pra você que pra ele tá tudo bem. Né? Assim, é você que decide se você quer fazer ou não. Porque pra mim tá tudo bem se você quiser fazer, se você não quiser fazer, né? Então, acho que ele dá essa segurança pra você, no sentido que, assim, não me importa, desde que você esteja bem. Não é isso né? que vai te definir ou que vai mudar nosso relacionamento, né? Então, é uma coisa muito bonita, né? Sabe o que é muito legal, tá? Que você tá falando isso, que muitas oncofriends vão assistir e vão pensar: ah, mas meu marido não é assim. E agora? Ele não pensa assim. Só que tudo na vida é um aprendizado. Tudo. A gente está aqui de passagem e a vida é pedagógica, né? A gente está aprendendo o tempo todo. Eu sempre penso: calma. Às vezes você conversando com o marido, fala para o marido assistir um podcast, ou, né, assistir o que nós pacientes, como a gente fala, de uma forma, até na própria terapia, para ele aprender a ter esse mindset, essa nova visão, porque é possível. E às vezes dá tempo para isso também, né? Porque do mesmo jeito que para a própria paciente é algo que às vezes leva um tempo para se habituar e para acostumar, às vezes pode levar tempo para o parceiro também, né? Se habituar
com esse corpo novo. É claro que eu acho que para a paciente, com certeza, sempre vai ser muito mais doloroso, né? Ela tá passando por aquilo, mas às vezes a gente também tem essa paciência dessa construção né, em conjunto ali, quando a gente fala em um casal. Até no primeiro episódio dessa temporada, a gente conversou com 2 pacientes que estão solteiras e que trouxeram o cenário da paciente solteira e com cicatriz na mama, enfim, em outro contexto, que aí a gente fala de um cenário que é ainda mais delicado, né? Que são pessoas que ainda vão conhecer parceiros, enfim, que ainda vão ter que levar esse dilema. Mas no contexto de um casal, é algo que talvez possa ser construído ali na dinâmica do casal também com o tempo. E dá esses limites. Na temporada passada, a gente teve um episódio que falou de sexualidade, que a gente teve uma convidada especialista em sexualidade que pôde trazer alguns pontos, assim, e lá a gente falou muito. Mas eu tenho pacientes que não tiram a blusa, que não toleram toque. Mas essa individualidade num relacionamento estável precisa ser falada, né? Então, assim, olha, eu não tô confortável em demonstrar, porque nem eu quero ver. Então, assim, a gente pode retomar a nossa vida, o nosso carinho, a nossa proximidade de casal, mas... De uma outra forma, de outra forma. talvez, Eu queria, sim. até eu estar pronta, eu queria que... Eu vou estar sempre de blusa e gostaria que você não insistisse em encostar nesse primeiro momento. Só que o diálogo, ele precisa existir, né? O diálogo é fundamental, né? Numa vida a 2, porque... É isso, senão o parceiro ele não sabe o que a paciente está sentindo, né? E o que está se passando pela cabeça dela. E a maioria dos homens não sabem. Não. E aí, daí muitas vezes... Eu falei no episódio passado que meu marido tem uma frase que ele falou, óbvio, precisa ser dita. E aí agora eu tô repetindo. E aí, muitas vezes, eu me pego assim com maridos de pacientes ou companheiros, enfim, me questionando. Doutora, como que eu devo abordar? Como que eu devo fazer isso ou aquilo? Justamente por não saberem como chegar na esposa, na mulher, na namorada, enfim. Mas isso é uma coisa muito legal que é a minoria que faria, eu acho. Porque pra ele, pro homem, a pessoa, assim, parece que eu não sei o que fazer. Não vou dar esse braço a torcer, né? Isso é uma coisa que mexe até com o ego do masculino, assim, do eu sempre sei o que eu vou fazer, né? E outra coisa que às vezes o homem quer... eu acho que assim, também existe faz cada vez mais esse espaço, né? Exato, e é bom, assim, a gente ter aqui esse canal e falar, né, que nós, como médicos, temos, né, esse espaço para os parceiros também, para a parceria, quando tem alguma dúvida, chegarem na gente, porque a gente também pode tentar ajudar, né, de alguma maneira. Em contrapartida, tem a questão, assim, de às vezes ele ter medo de pôr a mão, né? Tem a questão de às vezes eles quererem demonstrar, pondo a mão, às vezes a paciente não queria, mas às vezes eles têm medo de tocar na paciente de novo, na mama. E aí tem paciente que sente falta. Fala, doutora, meu marido nunca mais tocou na minha mama, ele não quer ver. E aí é o contrário, né? Uhum. Aí existe isso também. Tem a mulher que tem aflição e não quer mostrar, e tem a mulher que quer mostrar, quer voltar a ter a relação, o toque, e o marido, o companheiro, tem medo. Tem medo, acha que vai machucar, que vai romper a prótese, que vai sair do lugar. Então, é importante a gente se colocar também à disposição para quando existirem essas dúvidas, essa parceria chegar, agendar uma consulta, marcar um horário, entrar em contato conosco, para a gente esclarecer as dúvidas, né? Porque muitas vezes não é isso, e aí acaba distanciando o casal justamente pela falta de diálogo e pelo desconhecimento. Mas você sabe que eu acho que as pacientes não sabem. É difícil, é furar uma bolha. Acho que as pacientes, muitas não sabem o tanto que vocês podem ajudar. E eu acho que também depende muito do profissional, que dá abertura para falar sobre tudo. E aí vocês falaram, eu lembrei de uma passagem, nossa, fazia muito tempo que eu não lembrava disso. Um conhecido falou para o meu marido, chegou para o meu marido logo depois que eu fiz a cirurgia. Ele falou assim, nossa, coitado, né, de você, porque a Mari era tão bonita, tinha um corpo tão bonito. E, nossa, eu lembro assim, e não foi nem ele que me falou, meu marido, porque ele não ia falar isso. Mas outra pessoa ouviu e me falou, e na hora eu falei, nossa, tudo bem, para mim também é tranquilo, né? Porque cada um fala o que sente. A sua própria dor, bem. no final das contas. Exatamente. E eu fiquei pensando, se fosse a esposa dele, talvez, olha a importância que ele dava. O peso, né? Para ele, para
pro corpo, pra pra estética, e estética, nossa, né? e como é que vai ser agora? E pro meu marido foi, tanto que ele nem me falou. Então, imagina pro homem como é isso. Homem, muitas vezes, que não tem esse conhecimento, porque o conhecimento é o que salva, o que a gente está falando é isso. Conhecimento salva vidas, conhecimento, a gente aprende a lidar, a gente tem menos medo através do conhecimento, a gente tem mais coragem através do conhecimento e dessa vivência. Então, realmente, pro marido, pro parceiro, é um desafio que muitas vezes não é dito. Né? A gente foca tanto na paciente e o familiar, que também tá assim, meu Deus, eu não sei o que fazer. Não sei nem como falar. E vivendo a dor dele meio sozinho, né? Sozinho. A gente vê isso, assim. É um posicionamento ativo da equipe médica de enxergar esse companheiro também, né? Ou companheira no caminho. E dar esse direcionamento, às vezes falar ativamente isso, né? Que a gente tenha cada vez mais essa sensibilidade, assim, na nossa individualidade de talvez tornar uma orientação meio automática, não esperar muitas vezes que o paciente venha perguntar se pode pôr a mão, já avisar, olha, depois da cirurgia já pode pôr a mão, já pode fazer o que você, se ela quiser, né, deixar aquele negócio assim, em tom de, entre aspas, brincadeira, algo tentando trazer leveza pro assunto, mas às vezes trazendo essa quebra das dúvidas, que você já mata duas dúvidas, né? Isso. Tipo, já tirei tua dúvida, você pode pôr a mão, mas você primeiro pergunta pra ela se ela quer deixar, né? Depois de tanto tempo, a prótese também não vai sair do lugar, não vai estourar com a mão. Porque são alguns dilemas, né? Que às vezes as pessoas têm dúvidas e realmente levam para casa ou não levam para casa e aí vão querer resolver fora. E é por isso que a gente tem tanto abandono, né? Inclusive durante o tratamento oncológico de tantas mulheres, né? Pela parceria. Há essa dificuldade. E Gi, o fato da gente falar de cirurgia, a gente não fala só de mastectomia com os dilemas da parte estética, né? Então, eu vi você recentemente colocando nos seus stories, assim, uma história de uma paciente em que não foi posto para ela, num dado momento, e ela te procurou depois, mas não foi posto para ela a possibilidade de fazer a parte estética antes da radioterapia. Né? Então, a gente vê isso acontecer num cenário de cirurgia conservadora, em que a gente não vai tirar a mama toda. Muitas vezes, falta uma conversa franca com a paciente de falar, olha, não precisa fazer parte estética se você não quiser, mas nesse momento seria um momento ideal, antes da radioterapia, a gente já fazer, já levantar a mama, já simetrizar, escolher como você quer, e toda abrir essa decisão conjunta com a paciente, né? Mas o que a gente vê muito, e você trouxe num story que eu vi, uma sequência que você fez recente, a gente vê muitas vezes a omissão dessa informação, né? Assim, né? Omissão, assim, simplesmente vamos fazer uma cirurgia conservadora, vai lá, tira o nódulo, faz o sentinela, ou enfim, mas não dá essa possibilidade de fazer a mamoplastia naquele momento. Sim. E muitas vezes, não é que seja impossível, mas teoricamente não seria o ideal mais daí mexer depois com os riscos que a gente traz pós-radioterapia de uma mamoplastia estética daí, né? Queria que você falasse um pouquinho isso, porque eu gostei muito disso que você falou aquele dia, porque eu vejo isso no meu consultório. Sim. Imagino que a doutora Tamires também veja. E é uma realidade que a mulher precisa de informação. A paciente precisa ser munida de informações a ponto dela conseguir dentro de um cenário correto, né? Não que a paciente vai poder decidir dentro do que a gente não pode dar para ela da segurança oncológica, mas dentro da segurança oncológica, a paciente decide o que ela quer. Sim, né? Exatamente. A reconstrução mamária é direito de toda mulher. Então, assim, independentemente dela ter sido submetida a uma mastectomia ou uma cirurgia conservadora, ela já teve a mama mutilada, né? A mama dela já foi ferida de alguma maneira. Então, a partir do momento que você vai fazer uma cirurgia nessa paciente por uma doença, você tem aí que expor a ela todas as opções terapêuticas possíveis, existentes, independentemente de você saber ou não saber tecnicamente fazer ou não. E o que acontece, que infelizmente acontece, e eu acho que é o que você viu, são muitos colegas pré-julgando, pré-decidindo pela paciente o que vai ser feito. Então, vou tirar só um quadrante na sua mama. Depois você vê isso, agora não é hora de pensar nisso. Acho que não precisa fazer reconstrução, não vai ficar com tanto defeito e tá tudo bem. Então, a gente faz essa cirurgia que vai ser mais rápida e tal. Então, eu acho que vale a pena, sim, mostrar todas as opções. Olha, sua mama já está um pouquinho caída, isso te incomoda? Se estiver te incomodando, esse seria o melhor momento.
para reposicionar a areola, o mamilo. Você sonha em colocar prótese? Já teve alguma vez vontade de colocar? Esse seria um momento bom, apesar de ter chance de contratura capsular, porque se você vai fazer uma cirurgia conservadora, você vai fazer radioterapia, e aí existe essa chance de contratura, que pode chegar até 40%. Então, assim, a paciente ciente de todas as opções, ela vai optar pelo que ela quiser. Ah, a cirurgia é mais longa, doutora? É mais longa, tem mais risco? Tem mais risco. Eu posso fazer? Não posso fazer? O convênio vai cobrir? Não vai cobrir? O SUS vai... Aí ela vai decidir. Mas não cabe a você decidir pela paciente. Isso que eu acho. Então, eu acho que a paciente ela tem que realmente ter essas opções e saber realmente o que é melhor para ela, né? Que eu acho que o grande ponto é a gente precisa apresentar essas opções, né? E eu acho que até uma coisa interessante que você trouxe, que eu acho que é super importante da gente levar em consideração, né? Quando a gente fala a paciente, ela tem direito à reconstrução, ela tem direito à reconstrução. Não necessariamente ela é obrigada a fazer a reconstrução. Porque às vezes pode ser que a paciente goste da mama. Eu tenho algumas pacientes que é isso, que gostam da mama e que falam assim, doutora, o quanto menos, se for possível, quanto menos mexer, para mim melhor. Assim, se eu quero a cirurgia mais rápida, de menor tempo. Tem paciente que às vezes já estava desconfortável com a mama, já estava pensando em mexer e às vezes prefere já fazer uma cirurgia que melhore um pouco o aspecto estético que ela já estava incomodada com, né? Então, e tem situações, né? Quando a gente faz uma mastectomia, quando a gente faz mesmo uma cirurgia conservadora, mas mais extensa, que vai gerar um defeito maior, que a gente tem que ser franco também, né? Olha, vai gerar um defeito, vai ficar diferente. Podemos já, né, melhorar esse resultado, mexer do outro lado, deixar mais simétrico, que aí a simetrização também entra nesse contexto. A gente brinca, Mari, né, que a gente quer cirurgia, a gente fala que se fosse uma mama só era mais fácil pra gente, né, porque não precisava ficar igual. São duas, né, então entra nesse contexto, são duas mamas, não adianta um lado tá de um jeito, outro lado tá completamente diferente, a gente tem que pensar na simetria também. E aí a gente vê muito isso, né, às vezes o cirurgião olhando só para aquela mama doente, então assim, faz a mastectomia, coloca uma prótese e fez a reconstrução, e a paciente tinha uma mama gigante. E aí ela continua com a mama de 2 quilos, a outra mama, e uma prótese aqui de 500 ml, que seja. Então, assim, fica totalmente assimétrica, ela não vai achar sutiã suficiente. Aí, às vezes, ela usa 2, 3, 4 sutiãs para disfarçar aquilo. Então, assim, o mínimo seria reduzir a outra mama, né, no mesmo tempo cirúrgico, para dar mais conforto, né, o que a gente fala, pelo menos uma mama social nessa primeira cirurgia, para ela conseguir vestir uma blusa, conseguir sair. Então, eu acho que essa visão, assim, é importante. E eu sempre falo, assim, para as pacientes, quando eu vou examinar, o que te incomoda nas suas mamas? Justamente por isso, porque às vezes a paciente está satisfeita. Ela fala, não, doutora, eu tô ótima, eu gosto da minha mama do jeito que é. E às vezes, por uma doença, ela tem que fazer uma cirurgia, tirar um quadrante, e às vezes um quadrante grande, ela quer que continue com a mama do jeito que era. E aí a gente tem que reconstruir, colocar prótese, ou fazer um retalho, né? Para volumizar a mama, porque não adianta reduzir ela e diminuir um pouco, porque a paciente gosta da mama do jeito que é. Então, a gente tem que também saber ouvir, exatamente. E claro que acho que é importante a gente pontuar também que no contexto de reconstrução a gente tem limitações, né? Não é que a gente vai, né, falar que tudo é possível e você pode ter uma mama de catálogo, né? Que assim, dá para fazer qualquer cenário. A gente tem que apresentar as limitações, que a cirurgia de reconstrução, ela é diferente de uma cirurgia estética, né? Tem outras questões que impactam, mas, claro, que acho que dentro disso dá pra gente tentar buscar um melhor alinhamento ali com a paciente, né? E eu acho que puxando um pouquinho esse gancho, inclusive, né, de técnica, enfim, e quando a paciente, que acho que é algo que você também foi buscar recentemente mais conhecimento nesse sentido, né, quando a paciente precisa fazer uma mastectomia, por exemplo, como foi o caso da Mari, às vezes não quer prótese, assim, ela não quer utilizar uma prótese, enfim, por uma questão pessoal, ou porque acha que vai ficar algo que não vai combinar com o corpo, enfim, existem formas da gente fazer reconstrução também, mesmo nesse cenário? Sim, a gente pode fazer a reconstrução da mama com retalhos musculares, né? Os mais comumente conhecidos são o retalho do músculo abdominal
e do músculo grande dorsal, que são retalhos que deixam cicatrizes, né? Cicatriz no abdômen, que é uma cicatriz mais extensa abaixo do umbigo, ou cicatriz nas costas. E o que eu fui buscar recentemente foi um aprendizado de uma técnica na França, que deixa uma cicatriz só na lateral do braço. E aí ela é feita com uma parte do músculo das costas, mas a cicatriz ela não se prolonga para as costas. E aí esse músculo ele é enxertado com gordura da própria paciente, então é feita lipoaspiração na paciente, nas áreas que ela tem gordura, então a paciente ela não pode ser anoréxica, senão a gente não consegue fazer essa técnica. E aí esse músculo ele substitui o tecido mamário, né? Então a mama ela não fica dura como uma prótese, ela fica uma mama, depois que cicatriza tudo, ela fica uma mama mais molinha, como se fosse uma mama de aspecto mais natural. De aspecto natural mesmo. E existem os retalhos microcirúrgicos também, né? Para também reconstrução, que traz a mesma técnica de usar o músculo, mas com outra forma de buscar esse músculo, né? Isso. Mas é importante dizer isso, porque acho que existe um senso comum, e acho que a Mari até pode trazer essa resposta para nós. Se você sabia disso, por exemplo, talvez você sim, que está tão engajada nisso, né? Mas é um senso comum de que pós-mastectomia é prótese para todo mundo. E ponto, né? Né? E não necessariamente. Exatamente. Eu tinha a experiência como profissional. Então, eu era fisioterapeuta especializada em câncer de mama. Eu falo que na teoria eu estava preparada e até na reabilitação. Só que como paciente, gente, é outro mundo. E até no pós-cirúrgico, eu falava, uau, como é diferente do que eu imaginava. E até que eu falava para as pacientes. Então, eu falo que teve o lado bom de ser paciente, né? De sentir na pele, realmente. Mas como é importante, vocês estão falando dessa escuta ativa, né? Olhar para o paciente e perguntar. Mostrar, né, esse leque de informação e falar o que você prefere. Eu lembro que o primeiro médico que eu passei, eu não tive uma boa experiência e me chocou. E eu sabia que eu podia ouvir outras formas. Então eu saí de lá, não digo traumatizada, mas triste das coisas que eu escutei. Mas eu sabia, eu tinha o conhecimento para procurar, falar, não, eu vou para outro médico, e aí a gente vai discutir outras formas. Porque o primeiro, ele falou, olha, vai ser assim, e é uma cirurgia muito grande, eu não vou mexer na outra mama, e é assim, e vai ficar muita cicatriz, e é uma pena. Então, é aquele choque, mas eu falei, calma, existem, né, outras possibilidades, e com o meu médico, que eu acabei fazendo, foi bem mais tranquilo, foi uma cirurgia grande, mas eu fui ouvida. Eu tive a opção, e foi assim, né, na mesa, olha, tem um lado bom, tem um lado ruim, vamos colocar na balança? Então, quando chegam na comunidade, que é uma pergunta que vem com frequência, que é, Mari, o que você acha que é melhor? Minha médica falou para colocar prótese ou não. Fazer a cirurgia mastectomia, eu falo, gente, isso é muito individual. Mas é lógico que a gente quer trocar, né? Aquela figurinha. Claro. Fala, nossa, na minha Oncofriend, ela fala tão abertamente sobre isso, eu quero escutar o lado. E não tem como. É individual, como todo tipo de câncer, toda cirurgia. E eu falo, você não é diferente de mim? A cirurgia vai ser diferente. Por mais que seja o mesmo médico, a mesma técnica, a cicatrização vai ser diferente, a forma como eu vou lidar com isso vai ser diferente. Então, eu falo que a mesma resposta para todas as Oncofriends é: conversa com o seu médico. Você está com dúvida, você está com medo? Fala isso para o seu médico. Ai, Mari, mas não dá abertura. Mas fala. Não perca essa oportunidade, porque é o seu corpo, é a sua vida. Então, é tentar o máximo possível. Lógico que a gente fala aqui no cenário que a gente está, é mais fácil isso, né? Da gente ter um médico que olha e fala, não, eu estou com você. E muitas não tem opção. Né? Então, eu escuto muito também, assim, Mari, eu vou fazer quadrandectomia. O que é isso? Eu vou fazer cirurgia amanhã. Mas eu preciso usar um sutiã pós-cirúrgico? Eu preciso fazer fisioterapia? É amanhã. Então, Eu recebo muito assim também. Acho que todo mundo deve receber alguma coisa assim de...
de estar à véspera da cirurgia, e não só no cenário público, não. Mas, assim, de muitas vezes tem multifatorial, não é culpa de um lado só, não. Porque, às vezes, é a paciente que não aproveitou aquela oportunidade. Mas está à véspera da cirurgia e, no fundo, não tem entendido a cirurgia que ela vai fazer, assim. Isso não é tão incomum de a gente ver, assim. Eu vejo muitas mulheres trazendo isso, né? Olha que legal isso, até para um cofrade que está assistindo. Anotar as dúvidas antes de ir ao médico. Eu falo, isso anota, faz uma listinha. Até hoje eu esqueço. Eu vou lá e falo, ó, tem que falar isso, isso, isso. Se eu não anoto, chega na hora, ainda mais no diagnóstico, quando a gente está nessa turbulência. Nossa, é tanta dúvida que você fala, eu quero tirar, o que eu falei no início, eu quero que tire. E depois? Ó, eu vou ficar com dreno? Tem gente que sai com dreno e fala, meu, o médico colocou o negócio ali, tá pendurado. Deus, pergunta. Olha, isso acontece, e é com frequência. Então, né, mas eu sempre falo assim para as pacientes, quando vai fazer uma cirurgia, eu tenho o hábito, né, de, assim, eu sempre converso muito sobre a cirurgia, indicação, enfim. Quando a gente indica a cirurgia, obviamente, né, para explicar e ter toda essa discussão do que vai ser feito, mas antes da cirurgia eu sempre vou com uma consulta pré-operatória novamente para reorientar tudo, porque às vezes ficam dúvidas que se perdem no meio do caminho, e é um momento que a gente precisa orientar, inclusive o pós, que é isso. Às vezes a paciente vai operar, ela não sabe o que ela tem que fazer no dia seguinte, porque às vezes a preocupação ficou muito, né, do que vai ser feito só no momento da cirurgia, mas no dia seguinte ela, né, vai ter que fazer fisioterapia, vai usar sutiã, como que vai ser? Pode levantar o braço? Não pode? Enfim, e são coisas que a gente já pode ir orientando, né, nesse meio do caminho, desde antes dela ir operar, de fato, né? Não precisa deixar tudo pro pós, até para ela ir se preparando, preparar um familiar que possa ajudá-la. Vai ter dreno, não vai ter dreno, porque alguém vai ter que mexer com esse dreno depois. Então, são coisas que a gente já, né, a gente como profissional já tenta melhorar todos os dias, assim, essa jornada delas. Até a medicação, né? Exato. Até de entregar a receita antes, para ela comprar antes, porque pensa aí do hospital, tá com aquela pressão da prótese, tá com o dreno pendurado, ou tá com dor e tem que ainda parar na farmácia, esperar no carro, alguém passar a comprar o remédio. Então, às vezes, quando a gente tem essa possibilidade, né, principalmente no cenário privado, que a gente tem mais proximidade com a rotina das pacientes, proporcionar essa orientação, né? Mas a grande verdade é que é a nossa obrigação, independente de qualquer cenário, trazer a informação. Sim, né? Eu tenho alguns contextos público que eu não tive acesso de entregar minimamente o que eu entendo que é o melhor para o paciente. Eu falei, olha, o que eu tenho para te oferecer aqui hoje é isso, pelo contexto do momento, né? Mas se você tem o direito de não querer fazer aqui, porque existe a possibilidade de você fazer tal coisa, se você tiver condições e quiser buscar, ou no privado, ou tentar trocar de instituição para o momento que a gente vive hoje. E é ser esse lugar franco, mesmo que eu não seja naquele momento apta a entregar o que seria minimamente o ideal, né? Mas abrir, porque a gente não sabe, às vezes a paciente vai juntar a família toda, vai se organizar e vai preferir pagar, tentar ir para um sacrifício, mas ter aquilo. Então, a gente não pode omitir. Não, né? Posso partir do pressuposto, porque essa paciente está aqui comigo no contexto eu vou dar público, o que é o que tem, eu não tenho nem que dizer que não tem, né? Exato. É claro que a gente vai ter o feeling ali de sentir, de saber, não adianta eu citar num cenário, no outro, né? Para não trazer angústia, mas é assim, realmente enxergar além do que eu tô falando, como eu vou atingir, o que eu posso proporcionar para essa paciente, né? Então, no final das contas, sobre ouvir, né? Exato. E eu acho que entra muito na questão do ouvir e entender a paciente como paciente, de fato, né? E não olhar só para a mama. E pensar só no contexto da mama e da doença da mama. E aí, né, como você trouxe, né, a questão de, fez uma mastectomia, nem olhou para outra mama que tinha, às vezes, 2 quilos, que a paciente se incomodava, porque não olhou para a mulher, né? Mas focou na doença em si e vamos resolver isso aqui. Porque a gente tem que pensar, e cada vez mais a gente fala sobre isso, né? Infelizmente, os tratamentos têm evoluído muito, e o que a gente traz na introdução de todos os episódios, né? A maior geração de sobreviventes do câncer de mama, e justamente nesse cenário do
pós-tratamento e o impacto que a gente pode causar nessa qualidade de vida do pós, a gente tem que pensar quando a gente está indicando o tratamento. Acho que pensar na reconstrução e na melhor técnica cirúrgica para cada paciente entra muito nesse contexto. Acho que o problema é um desafio muito grande para paciente, exclusivamente de mama, porque é uma alteração física, é uma alteração hormonal, é uma alteração emocional. Eu falo que é muito difícil. E aí você tem que pensar na paciente, aí a paciente pensa no marido, aí tem os filhos, e tem o medo, né, dessa proximidade da finitude, mesmo sem estar próximo, porque é uma proximidade, gente. Por mais que todo mundo fale, não é mais sinônimo de morte. Eu falo, não é sinônimo, mas é uma proximidade, mesmo não estando próximo. E essa sensação faz tudo mudar. Você começa a pensar naquilo, né? Uma coisa que, a princípio, você não pensa. No dia a dia, não é uma coisa que faz parte do seu pensamento, né? A finitude, assim. E aí, a partir do diagnóstico, você pensa, né? E aí, você pensa nisso. Como ficará se eu partir, né? O que... São tantas questões. São várias tantas questões de você... Até se você se olhar no espelho, aí tem toda a questão do cabelo, tem a questão do corpo. Aí, hoje eu, numa menopausa, né? Numa pós-menopausa, essa indução. Tô com 41 anos, entrei na pós-menopausa com 35. Então, eu falo, são tantas camadas, e não é só o paciente. E aí tem o relacionamento, porque, querendo ou não, meu relacionamento mudou muito. Né? É diferente hoje. Tem um lado positivo eu falo que é um crescimento do casal, mas os dois quiseram crescer. Na verdade, os dois escolheram um estar ao lado do outro, porque é só escolha. Eu falo que o amor é escolha pura. O tempo inteiro a gente escolhe o que a gente quer. Porque em todo esse desafio, toda essa alteração hormonal, emocional, física, você está ao lado de uma pessoa que tem todos esses problemas e ainda querer caminhar junto e puxar, são camadas extremamente difíceis. Então, vocês, como profissionais, cada vez mais abrir esse leque de informação com qualidade, com uma escuta muito ativa e puxando o paciente e todos os familiares. Às vezes, o familiar não é nem o marido, eu falo que não é nem o parceiro que é a principal rede de apoio. Porque às vezes o parceiro ele está precisando tanto de apoio quanto a paciente, mas às vezes de uma pessoa que ela escolhe sem ser o que ela imaginava, que acontece isso. Então, por exemplo, a gente fala, Maria, meu marido não foi na quimioterapia comigo, não foi na cirurgia, porque para ele é muito difícil. E aí a gente conversa sobre isso, mas quem pode ir no lugar dele e fazer, talvez, um papel de eu sou rede de apoio, mas, óbvio, numa parceria ali, num relacionamento, os dois precisam caminhar juntos e crescer junto. Então, são tantas camadas, e leva sabe? bagagem de tudo isso, né? E, Mari, aproveitando, trazendo ainda dentro desse cenário do pós-tratamento e os impactos, o que foi mais difícil para você no pós-tratamento? Não físico. O que você quiser dizer. O mais difícil. Tem tempo? Porque o que a gente sabe, que eu ouço muito, assim, durante o tratamento, a gente fala muito disso, né? Do diagnóstico, muito enfatizado, principalmente no Outubro Rosa, né? E do tratamento. E aí, terminou o tratamento, o que eu vejo e o que eu sinto, assim, e muitas queixas das pacientes, até fiz uma reportagem sobre isso, é o pós, né? A vida pós e acabou tudo e agora? Eu tô me sentindo largada, sem ter o que fazer. Agora sim, doutora, que eu tô em depressão. Porque antes eu tinha uma agenda corrida, eu tinha exames, eu tinha químio, eu tinha rádio, eu tinha um monte de médico para ir. E agora? Agora é a cada 6 meses só? Nossa, mas o que eu vou fazer nesse meio do tempo? Eu não tô... Aí que ela começa a se olhar no espelho... Aí que ela começa a tentar resgatar o relacionamento, que até então ela não estava nem pensando direito nisso. E aí, o que foi para você, Mari? Conta pra gente. Por isso que eu falei, tem mais 3 horas aí, porque... primeiro que é muito individual, mas a perspectiva de vida muda muito, muito. Essa proximidade da finitude, essa questão de você se olhar no espelho com tantas mudanças, como eu falei, é muito desafiador. Então, vamos lá. Eu penso o seguinte,
no primeiro diagnóstico, eu sinto que eu morri. E eu renasci uma pessoa completamente diferente, só que com as mesmas memórias. Então, só a partir daí, dessa frase, já é muito difícil. Porque as coisas voltaram, mas a Mari com a mesma cabeça, não sou mais a mesma. E aí começa os conflitos. O conflito de o meu corpo não é mais o mesmo, a minha feminilidade não é mais a mesma, a sexualidade não é mais a mesma. O meu corpo, a minha vida, eu não consigo enxergar de uma forma igual. Então, começa você a se questionar, até tentar voltar. E aí eu penso, mas voltar, como é que eu vou voltar se eu não sou mais a mesma? Então, eu acho que se encaixar em algo que não encaixa mais. Então, eu faço uma analogia como se nós fôssemos peças de quebra-cabeça. E cada pessoa é uma peça de quebra-cabeça que era encaixada numa sociedade, numa rotina, numa vida, numa família. Só que a minha peça de quebra-cabeça, ela passou por um furacão, um maremoto, ela passou por situações que ela já está deformada. E aí você pega traumatizada, você pega essa peça de quebra-cabeça e você tenta encaixar. Ela não encaixa mais. E aí como é que a gente faz? Eu passei por uma fase que eu ficava, nossa, eu preciso voltar a ser como eu era. Até para as pessoas que não me reconhecem mais. Falam, poxa, Mari, você saía tanto com a gente. Você era mais sorridente. Você era muito mais social. E aí passou um tempo de eu me questionar, realmente eu era. Mas e agora que eu não sou mais? Então, também Mas você acha que olhar... essa questão foi mais pelas questões hormonais mesmo, que mudaram no seu corpo, ou você acha que isso meio que parou de fazer muito sentido para você? Ressignificou mesmo pelo diagnóstico? É difícil falar, eu não sei dividir, porque como eu passei pelo trauma, falo que é um trauma, porque até as mulheres que fazem bloqueio hormonal, jovens, que passam por esse desafio, elas reclamam também, que não fazem bloqueio, elas reclamam também dos mesmos sentimentos. Então, eu acho muito que é também esse trauma, sabe? De você olhar e acordar, é um despertar, falar, pera lá, eu não consigo ser mais a mesma porque a perspectiva mudou. Eu vou dar mais valor a pequenas coisas, a realmente olhar para a vida de uma forma diferente. Então, eu não consigo enxergar isso... Para mim é tudo misturado. É o trauma e o bloqueio hormonal. Então, bloqueio só para adicionar essa... É a cereja do bolo. A cereja, bloqueio para adicionar, com essa pós-menopausa induzida, eu comecei a sentir muito, muito irritada, mas muito irritada. E não é uma consequência, eu falo que não é constante, a gente não vai perdendo, diminuindo um hormônio, entrar, no climatério. Sim. É do dia para a noite. Então, de um belo dia, eu comecei a tomar um remédio, começou a bloquear os hormônios, ou através da própria quimioterapia, e aí se vira. E aí se vira. Porque aí tem outra questão que nós não falamos aqui, para outro podcast, que é a saúde mental. E a saúde mental? Aí entra a gente que você falou, que é o pós. Tudo volta. E aí essa mulher que passou por tudo isso que eu falei, que está nessa peça aqui, tentando se encaixar, ela não consegue muitas vezes voltar para o trabalho do jeito que era, fazer as mesmas coisas no próprio relacionamento. Muitas, a gente fala muito sobre o abandono, mas eu conheço muitas também em OncoFriends que elas deixam de querer um relacionamento porque elas mudam. Ou o parceiro fala, olha, eu não quero mais porque você é outra pessoa. E várias vezes eu tenho essa conversa com meu marido, que é uma pessoa que eu tenho muita abertura para conversar, e eu falo isso, eu falo, nossa, eu mudei muito. E ele fala, você mudou muito. Então a gente tem que ir puxando o outro para resgatar o que é prioridade. É o amor, eu falo que são o objetivo da vida, essa escolha de estar realmente ao lado, porque
a gente muda o tempo inteiro, mas uma mudança brusca. E eu lembro de uma vez que a gente estava numa roda de conversa com profissionais e paciente, e aí uma profissional chegou para mim e falou: Mari, ela trabalha com saúde mental, ela falou: Mari, todo mundo tem essa mudança, todo mundo muda. E aí eu falei o seguinte para ela, falei: mas é como se eu mudasse num gap de 100 anos. Isso eu vou falar do meu caso. Então, é uma frequência muito diferente. Então, não é, olha, nós estamos há 5, 10 anos de diferença. E não é nenhuma evolução, não é ser melhor, não é isso. É de diferença mesmo. É esse gap de olha como tudo mudou. E eu sinto isso, como se fosse 100 anos de diferença. Então, até o dia a dia, para mim, pequenas coisas fazem muita diferença. Às vezes eu não tenho muita paciência, porque eu falo, não, gente, não, eu não tenho essa paciência para pequena. E eu preciso até prestar atenção Se esforçar nisso. ali, Me né? esforçar. E é me esforçar o tempo inteiro. Para vocês não perceberem, para minha família não perceber que eu tô desmerecendo um sentimento. Ou da minha filha chega em casa e fala, ai, mamãe, uma amiga brigou comigo e chorar. E eu falo, é só uma briguinha. E na minha cabeça é tudo muito tranquilo, porque talvez o que eu passei foi trauma tão grande. Então, você vê como é Só que ao mesmo tempo você não pode minimizar o processo de outros que estão, né, outros até da própria casa, como você trouxe um exemplo muito legal da filha, assim, que me fez refletir. Isso não minimiza a dor dos problemas dela, do momento dela, né? E é um exercício mesmo, porque é um exercício, e vai muito o que a gente falou com o episódio da espiritualidade e fé hoje, porque é um exercício de amar, né? Amar o outro como a nós mesmos, a resgatar o genuíno da fé, que é, no fundo, você morrer para você mesma todo dia, quando a gente fala de fé. E para que verdadeiramente a gente seja mais perto do melhor que a gente pode ser, né? Então, se você for olhar para você e ser, entre aspas, egoísta, mas não é essa palavra, porque a gente não quer que você deixe de olhar para você. Quando a gente está orientando uma paciente, ela precisa conseguir olhar para si, mas é você conseguir também não se dar essa importância tão valorizada a ponto de você conseguir enxergar o outro perto de você, até dentro de casa. E acho que é por isso que os conflitos vêm, né? Porque é uma luta diária do o que importa para mim, mas ao mesmo tempo eu continuar dando importância para o que importa para quem eu amo. E é um exercício, no fundo, que a gente tem que fazer todos os dias como ser humano, né? De amar o outro verdadeiramente, de ver o outro com a dor dele, não ter... E daí até entre as pacientes, que a gente traz muito aqui no podcast, as histórias diferentes, assim, que às vezes, mas a fulana falou tal coisa, e você vê muito isso na comunidade, com certeza, a fulana falou de tal coisa, o meu foi muito pior, ela nem que me fez. Sabe aquele negócio de tentar trazer como se a minha dor foi maior do que a dor dela, que a sua dor é maior porque você passou por um diagnóstico de câncer e a dor da filha com a amiguinha é uma bobagem. Não é. No fundo é a dor dela, né? E Pri, sabe uma coisa que eu lembrei e me marcou muito? Certa vez eu escutei uma uncle friend falar o seguinte. Ela falou assim, eu tive câncer de mama também e tive depressão. E quando eu tive depressão, foi muito pior. E eu lembro que foi bem no início do meu diagnóstico. Que eu olhei e falei, nossa, não entendi muito bem. Um tempo depois que eu comecei a ter, né, uma alteração, minha saúde mental começou a ficar abalada, né, por conta de tudo, por conta de bloqueio, eu entendi o que era esse pós, até que vocês estão falando, esse tempo depois, porque você quer voltar, você não se enxerga, tá tudo mudado, e quando as pessoas, muitas, as pessoas estão brigando porque quebrou a xícara, e aí você fala, gente, quebrou a xícara, o que é isso? Nada, não é nada, né? Mas olha que curioso, nós pacientes, a gente passa muito por isso. Algumas amigas, elas chegam para me contar alguma coisa que elas estão passando, e elas falam assim, alguma coisa ruim na vida delas. E elas começam a contar, elas falam, não, Maria, desculpa, porque o que você já passou, e é comum a gente escutar isso, muito comum, e eu falo, não, mas o que você está passando por uma dor, não é menos do que a minha dor. Até porque muitas pessoas passam por doença, passam por traumas, por depressão, e é muito pior do que eu que passei.
Muito pior, assim, de ter traumas, de não conseguir lidar e desafios. Eu falo, cada um tem a sua dor e precisa ser respeitada e precisa, né, ser olhada. Principalmente vocês profissionais, e vocês têm um lado muito importante nisso, porque vocês são as primeiras luzes, as primeiras luzes realmente na vida do paciente. Porque através do que vocês falam, vai iluminar o caminho, essa jornada. Então, se vocês falam de uma forma ruim, negativa, isso vai marcar o paciente para sempre. E se a paciente ela não tiver outras oportunidades de seguir, de ouvir outros profissionais, elas podem levar isso para sempre. Isso pode ser muito ruim na vida. Então, é uma responsabilidade de vocês enorme de ter essa, né, de ter essa escuta ativa, de pegar na mão e falar, olha, independente do que aconteça, eu tô aqui com você e eu e você, nós vamos fazer o nosso melhor. Sim. Porque é esse o caminho, né? Até no, né, enfim, em instituições que não tem tanto, que a gente não tem muita escolha, mas você vai fazer o seu melhor. E aí pode, e tudo é diferente, tudo é mais leve, o tratamento, a jornada fica mais leve, né? E para finalizar, e antes da gente caminhar para o nosso desfecho, aproveitar para você falar um pouquinho da comunidade, e a gente vai colocar o @ depois na descrição, e falar um pouquinho desse teu trabalho com a comunidade Anjo Rosa e quanto apoia pacientes, e hoje você é muito engajada, né, nas políticas, aí dando o gancho final para a gente vai finalizar o nosso podcast com esse episódio. E trazendo assim esse papel nosso de ser como equipe médica informantes, mas também o papel das pacientes no contexto de se apoiarem, também serem fonte de informação segura em boa parte dos casos, né? Principalmente em cenário de comunidades que são sérias, né? Então, você quer falar um pouquinho sobre isso? A comunidade ela surgiu porque eu pensei, mesmo eu tendo todo esse lado profissional e conhecer muito o assunto, eu como paciente me senti muito sozinha. E aqui é um sozinha estranho, é um sozinha... É como se você entrasse realmente num quarto escuro, completamente minado, e aí você só entra. E o que acontece depois, quando uma Oncofriend, ela se conecta, Oncofriends eu falo que são amigas de alma, né? Porque independente da classe social, independente de raça, independente da idade, a gente se conecta de um jeito que eu falo que é de alma mesmo. Então, quando a gente tem essa conexão, a gente sente que a nossa jornada fica mais leve, né? Delas olharem e falarem, Mari, abre uma janelinha no quarto escuro e fala, vem por aqui, não pisa aí, dá um pulo, né? Porque realmente é isso que faz a diferença. Então, lógico, com muita responsabilidade, é preciso fazer isso, mas essa conexão, eu sempre pensei, nossa, eu tenho tanta informação, eu tenho agora, como paciente, o que eu vou fazer? Eu sonhei com esse nome, Anjo Rosa, e esse nome falou que era para mim, né? Tava escolhendo, tava esperando para realmente ajudar as pacientes. E a comunidade Anjo Rosa é uma comunidade gratuita, que é completamente para pacientes de câncer de mama, só que a gente tem muitos pacientes, né, de todos os tipos de câncer que entra lá para ouvir a nossa história, para se inspirar, para os familiares, e eu falo para os curiosos, que muitas vezes, né, quer saber como é que funciona. Então, lá a gente tem as histórias das Oncofriends, as perguntas, tem essa conexão. E como eu consigo filtrar, tudo passa por mim, para ver né, o que está sendo postado, a gente consegue ter essa segurança. E vários profissionais também colocam relatos, ajudam. Então, é muito importante, né? comunidadeanjorosa.com.br ou no app é Comunidade Anjo Rosa. E no meu Instagram também que eu falo muito abertamente, né? Carinhosamente sobre isso, que a gente precisa se unir, a gente precisa olhar e falar do câncer, porque quanto mais a gente fala no câncer, menor ele fica. E a gente quer que ele fique bem pequenininho e suma para não passar para outras pessoas, infelizmente vão passar, e que olhem e falam, nossa, eu não estou sozinha. E a gente pode passar por isso juntos. De uma maneira melhor. mais leve. Muito mais leve. Muito é exatamente isso. Tu quer falar alguma coisa? Não, já posso Gi,
E aí, quer fechar com alguma forma, assim, de falar dessa parte da reconstrução, da escuta? É muito lindo o que a Mari faz, esse trabalho de comunidade, né, para as pacientes. Isso é muito importante e necessário. A gente sabe que, infelizmente, a gente ainda recebe pacientes com estágios avançados por pura negligência mesmo delas, negação total, principalmente as mais idosas, né, que têm vergonha, medo, de descobrirem algo e aí por conta disso vão retardando o diagnóstico, né? Então eu acho que quanto mais a gente fala e mais esclarece as dúvidas, mais diagnósticos precoces a gente vai ter e consequentemente mais chances de cura. Essa questão de autoestima e percepção das mamas é um choque para as pacientes que passam pelo diagnóstico, porque é uma tomada de decisão muito rápida na maioria das vezes, né? Uhum. É diferente do que eu percebo, por exemplo, nas pacientes mutadas sem câncer, porque aí elas têm aquele tempo, né, de decisão da cirurgia, elas fizeram o painel genético já porque a mãe ou a irmã tiveram diagnóstico, e aí elas não querem passar por todo esse trauma, né, da doença. Então, elas acabam tendo esse momento, né, de escolha da melhor época de fazer a cirurgia, já vão saber, né, de como vai ficar a mama e tudo mais, mas as que passam realmente pelo diagnóstico acabam tendo É meio no susto, né? um tempo menor e é nosso papel realmente esclarecer tudo. Foi um prazer aqui participar desse podcast com vocês. Muito bom. Nosso prazer foi nosso. Acho que com esse episódio a gente encerra agora a nossa 3ª temporada. A gente queria agradecer a presença de vocês. Queria agradecer também a todos que ficaram com a gente até o final desse episódio. Para quem está ouvindo esse episódio como primeiro, a gente tem 5 episódios nessa temporada. Convido vocês a ouvirem os outros episódios também. E a primeira e a 2ª temporada que também estão disponíveis. A gente queria agradecer também nosso patrocinador que tornou essa temporada possível. E convidar vocês para seguir a ONG no Instagram, e lá a gente sempre vai estar trazendo os assuntos relacionados ao câncer de mama, e convidar vocês para seguirem as meninas também, conhecer mais da comunidade da Mari. Obrigada a todos.